Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Então, vamos continuar aqui na nossa disciplina de Direito Ambiental, vamos ver a correção da prova da semana passada. Já passei um áudio para vocês no grupo explicando sobre a disposição da nota, no grupo, no sistema. Se alguém perdeu, dá uma olhadinha lá nas conversas, que está disposto lá a minha explicação. Eu tá em áudio, tá? Eu quero só, antes de começar a leitura das questões e a correção, explicar como é que vai ocorrer. Vai ser um pouquinho mais longa, porque eu vou ter que corrigir todas as questões que eu inseri no sistema. Então, vocês tiveram uma prova com 7 questões. Só que para essa prova ocorrer, eu tive que inserir muito mais questões no sistema, porque o próprio sistema exigia isso e ele fazia uma seleção automática, um sorteio automático para distribuir isso entre os alunos. Então, assim, eu sei que todas as questões caíram, pelo menos, foram distribuídas e pelo menos um aluno recebeu alguma das questões aqui dentro da totalidade, né? Então, eu vou fazer a leitura, vocês prestem atenção no enunciado da questão. Eu não sei se vocês imprimiram a prova, se vocês estão com notebook, computador ou celular aí aberto, vão acompanhando. O gabarito da prova eu vou passar para vocês no grupo também, tá? Com todas as questões que foram disponibilizadas no sistema. O que eu quero fazer hoje aqui é só a correção com a leitura mesmo, explicar por que aquela resposta que estava correta e não as outras alternativas, para sanar as dúvidas de vocês. Então, prestem atenção no enunciado que eu vou ler, tá joia? E qualquer dúvida a gente vai conversando lá no WhatsApp do grupo, tá joia? Vamos lá então, eu vou fazer a leitura aqui e vou já explicando o porquê da resposta, né? A primeira questão aqui, ó, sobre direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecido no caput do artigo 225 da Constituição Federal de 88. É correto afirmar. A opção correta aqui era a alternativa C. Trata-se de um direito difuso, sendo este compreendido como transindividual, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Eu lembro que eu li isso para vocês várias vezes e expliquei isso também para vocês várias vezes. Inclusive falando sobre o direito difuso, direito coletivo, se vocês forçarem a memória vocês vão lembrar, e no texto que foi deixado no SEI também tinha, tá? Mas por que é essa a resposta correta? Lembra do artigo 81 do CDC, que eu li para vocês o artigo 81 do CDC, inclusive os incisos, e lá no artigo 81 do CDC, que fala sobre direitos difusos e coletivos e individuais, tá? No inciso 1 é exatamente a resposta, tá? Porque o meio ambiente, ele trata-se de direito difuso, tá? Eu falei isso bem diversas vezes para vocês. Olha, o que eu quero que vocês guardem é que o meio ambiente é um direito difuso. Então isso foi repetido várias vezes. E no corpo do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor traz o que é o tal do direito difuso. Então o meio ambiente entra nele também. Trata-se de um direito difuso, sendo este compreendido como transindividual, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Então, artigo 81 do CDC, inciso 1, era a resposta correta, até porque se trata de direito difuso. Toda vez que vocês ouvirem falar de direito difuso, individual ou coletivo, é o artigo 81 do CDC, gente, não tem para onde correr, tá? Então, e lá tem explicando o que é cada um dos itens, tá? Então, nessa questão, meio ambiente, direito difuso, transindividual, natureza indivisível, que sejam titulares de pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Ou seja, o fato ambiental ocorreu, vai prejudicar uma geral. Eu não tenho como determinar se é o João, a Maria ou o Pedro, mas que vai prejudicar uma geral, de repente se for um dano ambiental. Então, por isso, direito difuso e essas pessoas ligadas por circunstâncias de fato. Beleza, vamos lá para a segunda questão. A evolução histórica da legislação ambiental é dividida em 3 momentos distintos,
fase individualista, fase fragmentária e fase holística. É necessário salientar que essas fases não possuem marcos delineadores precisos, de maneira que elementos caracteristicamente pertencentes a uma fase podem estar cronologicamente relacionadas às outras. De acordo com a assertiva acima, as fases do direito ambiental que estão descritas corretamente são: alternativa correta era C também, fase holística, por quê? Compreensão do meio ambiente como um todo, integrado e interdependente. Então, nessa visão interdependente, que é o finalzinho da frase, tá? Porque ele fala que é a visão holística, vamos lá, né? Quando o meio ambiente começou a ser visto, né, como um bem que precisava ser protegido como um todo, não era mais só pelo seu valor econômico, ou então não tinha mais essa de ele poder ser explorado 100%, independente dos danos ocasionados, né? Então, a fase holística começa isso. Os doutrinadores, em sua grande maioria, dizem que ela começa a partir dos anos 80, né? Mas assim, tem uma data certa que começa? Não tem uma data certa que ela começa, né? Então, essa visão holística é o quê? Compreensão do meio ambiente como um todo, integrado e interdependente. Lembra aquele quadrinho que eu passei para vocês sobre as fases históricas do meio ambiente? Está lá, está escrito exatamente dessa forma. E eu ainda expliquei porque a gente estava em sala de aula que o meio ambiente depende, né, dessa proteção que o agente bicho humano colocou, né? Precisava vir realmente essa proteção. E quando fala interdependente, o meio ambiente precisa dessa proteção, né? Ele depende do bicho homem para fazer essa proteção dele, assim como a gente depende desse meio ambiente para a gente não adoecer, não morrer, né, e não extinguir a nossa espécie também. Então, quando um depende do outro mutuamente, é o que a gente chama de interdependente. Agora, se só o homem dependência do meio ambiente, independente dele ter proteção ou não, né? Então a gente está falando o seguinte, que é uma dependência única, exclusiva de um dos lados só. Então seria dependente única exclusivamente. O interdependente não, eles vão mutuamente, né? Se necessitar. O meio ambiente da proteção do homem, que a gente está falando das fases históricas, né? De proteção do meio ambiente. E o bicho homem precisa desse meio ambiente saudável. Então, a resposta correta aqui era ser holística, compreensão do meio ambiente como um todo integrado e interdependente. Vamos para a próxima questão. Sobre direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecido no caput do artigo 225 da Constituição Federal de 88, onde todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É correto afirmar. A opção correta aqui era letra E. Trata-se de um direito difuso, sendo este compreendido como transindividual, de natureza indivisível, que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas pelas circunstâncias de fato. É igual àquela primeira questão que eu li para vocês. A resposta também é artigo 81, inciso 1 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, nos mesmos moldes que eu expliquei. Professora, mas na minha prova tinha essas duas questões. Que bom, então você acertou duas vezes, né? O objetivo era o quê? O que eu quero que vocês fixem, né? Essa definição jurídica de meio ambiente ecologicamente equilibrado, de meio ambiente bem de uso comum do povo. Então, assim, foi pensado exatamente para que vocês tenham noção. Gente, vocês precisam entender esse caput 225. Né, ele é o objetivo central de toda a nossa aula no decorrer do semestre. Então, assim, perguntas com cabeçalhos diferentes, mas as respostas iguais, tá joia? Então, mesma explicação do artigo da primeira questão que eu li para vocês. Próxima questão. A bem ver, tal princípio enfrenta a incerteza dos saberes científicos em si mesmo. Sua aplicação observa argumentos de ordem hipotética, situados no campo das possibilidades e não necessariamente de posicionamentos científicos claros e conclusivos. Procura instituir procedimentos capazes de embasar uma decisão racional na fase de incertezas e controvérsias, de forma a diminuir os custos da experimentação. É recorrente sua invocação, por exemplo, quando se discutem questões como o aquecimento global, a engenharia genética, os organismos geneticamente modificados, a clonagem, a exposição a campos eletromagnéticos gerados por estações de rádio base.
A ótica desse princípio, de tal forma, se incorporou ao direito do ambiente que 2 dos principais documentos acordados pelo Brasil, no âmbito da Organização das Nações Unidas, por ocasião da ECO 92, a Declaração do Rio e a Convenção sobre a Mudança do Clima, de forma expressa, contemplaram no seu ideário este princípio. A narrativa exposta apresenta as características do... Aí, qual o princípio? Princípio da precaução, né, galera? Por quê? Eu estou falando de incerteza científica. Se eu estou falando de incerteza, né, em que eu não posso cruzar o braço, ainda que eu não tenha certeza dos danos que podem ser ocasionados, eu estou falando de riscos também, então a gente vai para o princípio precaucional, tá? Então, a alternativa correta era a letra D, princípio da precaução. Vamos lá, próxima. O reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio configura-se, na verdade, como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade dessa existência, a qualidade de vida, que faz com que valha a pena viver. Esse novo direito fundamental, reconhecido pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 72, princípio 1, reafirmado pela Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 92, princípio 1, e pela Carta da Terra de 97, princípio 4, vem conquistando espaço nas constituições mais modernas, como, por exemplo, as de Portugal, 76, artigo 66, da Espanha, de 78, artigo 45, e do Brasil, de 88, artigo 225. De fato, nosso legislador constituinte, a par dos direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º, acrescentou no caput do artigo 225 um novo direito fundamental da pessoa humana, que diz com o desfrute de adequadas condições de vida em um ambiente saudável. Diante da leitura do texto supra, é correto afirmar que se trata do... Opção correta era a letra D, princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Gente, por quê? Olha só, a questão está trazendo o caput do artigo 200, praticamente o caput do artigo 225 da Constituição Federal, e ele está falando, né, desses direitos e deveres individuais, coletivos, né, então, que são inerentes ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, só que daí cai lá para o direito difuso, conforme o artigo 81 lá do CDC, né, quando a gente fala de meio ambiente, fala sobre o direito fundamental da pessoa humana. Então, ele traz, inclusive no início, né, da própria extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência física e saúde dos seres humanos. Então, olha, é aquilo que eu expliquei para vocês quando eu falei de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se o meio ambiente não estiver equilibrado, lascou-se para a gente, porque a gente vai adoecer junto com o tal do meio ambiente que vai estar desequilibrado. Então, por isso que a resposta correta era a letra D, princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? Vamos para a próxima. O direito do ambiente encontra sua base normativa no capítulo 6, título 8 da Ordem Social, consubstanciada toda ela no artigo 225, com seus parágrafos e incisos. Referido dispositivo compreende, segundo a lúcida observação de José Afonso da Silva, 3 conjuntos de normas. O primeiro aparece no caput, onde se inscreve a norma matriz reveladora do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O segundo encontra-se no parágrafo 1º com seus incisos, que versa sobre os instrumentos de garantia da efetividade do direito enunciado no caput. O terceiro compreende um conjunto de determinações particulares em relação a objetos e setores, referidos nos parágrafos 2º a 6º, que, por tratarem de áreas e situações de elevado conteúdo ecológico, merecem desde logo a proteção constitucional. Em relação à referida norma matriz, supramencionada e explicada, é correto afirmar. Opção correta, letra E. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Por quê? A alternativa A fala que a CF criou um direito constitucional fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ok, criou mesmo. A opção B gira em torno do quê?
que o meio ambiente como entidade autônoma é considerado bem de uso comum do povo. Exatamente, a gente tem o bem de uso comum do povo. Alternativa C, ela gira em torno do quê? Além de ser um bem comum do povo, o meio ambiente é reputado bem essencial à sadia qualidade de vida. Tá no caput, gente, foi explicado também para vocês isso, tá? E a letra D, a CF criou para o poder público um dever constitucional, geral e positivo, ou seja, difuso para todo mundo, né? Geral, para galera geral. Positivo porque está positivado dentro, tá lá, existe, né? O artigo 225 dentro da CF. Representado por verdadeiras obrigações de fazer. Isto é, de zelar pela defesa, defender, e preservação, preservar o meio ambiente. Tanto que eu não falei que é a nossa obrigação defender e preservar, lá no caput do artigo 225, né? Obrigação de quem? Todos, poder público e cidadãos, tá? Então, não tem como fugir. Então, por isso, todas essas alternativas estão corretas, e a alternativa correta seria a letra E, todas as alternativas anteriores estão corretas. Vamos para a próxima. Modelo que procura coadunar os aspectos ambiental, econômico e social, buscando um ponto de equilíbrio entre a utilização e preservação dos recursos naturais, o crescimento econômico e a equidade social. Gente, lembra da balança? Tá? Foi o que eu mais falei para vocês, fiquei fazendo gesto, né? Parecendo uma bonecona do posto lá, fazendo com os braços a balança. Mas então, se eu tô falando que é equilíbrio, tá? Entre proteção, defesa de meio ambiente, né? E tem o interesse econômico e social, é aquela balança, né? Que a balança traz o quê? Sustentabilidade. Então, a opção correta aqui era a letra D de dado, né? Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, pois implica no reconhecimento de que as forças de mercado, abandonadas à sua livre dinâmica, não garantem a manutenção do meio ambiente, impondo um paradigma novo ao modelo de produção e consumo do Ocidente de forma a preservá-lo. Ou seja, vai ter economia crescendo, mas também tem que ter proteção do meio ambiente. Então, sustentabilidade, tá? Próxima questão. Complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. Diante do conceito exposto no texto acima, em consonância com as definições nos itens abaixo, podemos dizer que trata-se da definição de, a letra correta era B de bola, direito do ambiente. Definição, gente, o que é direito do ambiente? Essa definição foi passada para vocês também. Então, complexo de princípios e normas. Eu tenho os princípios constitucionais, eu tenho princípios de ordem ambiental, eu tenho a norma positivada mesmo, tá? Para quê? Coercitiva reguladora. Lembra que eu falei que o bicho-homem precisa ser regulado nas suas atividades, porque senão ele vai gastar e vai destruir tudo geral, até o seu limite, enquanto não acabar? E é por isso que a legislação, a normativa ambiental tinha que existir? Então, tá aí, né? De forma direta ou indireta nessas atividades que possam afetar a sanidade do meio ambiente em sua dimensão global, visando a sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. Então, o meio ambiente, quando se fala do direito do ambiente, é isso, tá? Vai visar tanto a proteção do meio ambiente agora, como para o futuro também. Então, essa é a definição do direito do ambiente. Questão 9. Uma associação de proteção ambiental de determinado município da federação propôs uma ação civil pública em face da concessionária de energia local, para que seja determinada a redução do campo eletromagnético em linhas de transmissão de energia elétrica, localizadas nas proximidades das residências dos moradores do bairro, alegando eventuais efeitos nocivos à saúde humana em decorrência desse campo eletromagnético. Apesar de estudos desenvolvidos pela Organização Mundial da Saúde afirmarem a inexistência de evidências científicas convincentes que confirmem a relação entre a exposição humana a valores de campos eletromagnéticos acima dos limites estabelecidos e efeitos adversos à saúde, a entidade defende que há incertezas científicas sobre a possibilidade de esse serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde humana
o que exige análise dos riscos. Está falando de incerteza. Ele fala aqui, ó, incerteza científica. Se tem incerteza científica, princípio da precaução. Então, assim, diante da situação exposta, presente o princípio ambiental que a ACP proposta deverá contemplar em sua fundamentação e argumentação de direito. Resposta correta, letra D de dado, princípio da precaução. Vamos lá. Em relação à nomenclatura correta a ser utilizada, que encerra uma nomenclatura abrangente, gramatical e juridicamente exata, também utilizada pela doutrina mais moderna, é correto chamar, quanto aos estudos jurídicos do meio ambiente, eu passei essas nomenclaturas para vocês todinhas no Data Show e ainda fui explicando, né? Falei, parece que é bobeira, tal, a gente, inclusive nós falamos erroneamente quando se trata de direito do ambiente, né? A gente pegou um costume jurídico de falar de direito ambiental e ainda expliquei cada um deles, do porquê que era, e se vocês tinham no texto também. Então a opção correta aqui é a letra E. O correto de se falar quando a gente fala desses estudos jurídicos em relação ao meio ambiente, tudo que é criado a ele, né, é direito do ambiente, tá? Para não ser direito ambiental igual dos americanos, né, do environmental, nem direito do meio ambiente para não ser redundante, né, porque se é do meio é do ambiente, senão fica redundante. Direito de proteção da natureza não engloba tudo, né, porque o meio ambiente não é só a natureza. E direito ecológico também vai no mesmo viés, tá? Então, a opção correta era a letra E, direito do ambiente. Vamos para a próxima. Complexo de princípios e normas coercitivas, reguladoras das atividades humanas que direta ou indiretamente possa afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a sua sustentabilidade para presentes e futuras gerações. É correto afirmar que tal definição trata-se de, letra A, né, conceito de direito do ambiente. Não é princípio de sustentabilidade, nem princípio de meio ambiente ecologicamente equilibrado, nem princípio intergeracional, apesar dele falar de presentes e futuras gerações, mas ele está falando de todo um arcabouço de normas regulamentadoras, tá? Que é a definição correta para direito do ambiente. Tá? E todas as opções anteriores estão corretas? Não é, porque a opção correta é a letra A. Tá? A próxima. Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele. Disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o seu conhecimento que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário, que há por nome sistema jurídico positivo. É correto dizer que a definição apresentada trata-se, presta atenção, a resposta estava já no início da questão, mandamento nuclear, base para se gerar uma normativa, que inclusive eu falei que é mais forte do que a própria normativa já positivada existente, porque quando a gente infringe um princípio, ainda que a lei fale o contrário, o princípio uma norma, né, positivada fale o contrário, o princípio se sobrepõe à norma positivada. Então, o que está dizendo aqui na questão é o quê? Definição de princípios. A alternativa correta era a letra A. Vamos lá, próxima. Resulta das atribuições e intervenções do poder público necessárias à manutenção, preservação e restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente. Nesse sentido, o preceptivo constitucional incerto no artigo 23, caput, inciso 6, que estabelece a solidariedade de todos os entes do poder público para a proteção do meio ambiente e o combate a todas as formas de poluição. É correto afirmar que a definição apresentada trata do, princípio é letra C, né? A alternativa correta, princípio do controle do poluidor pelo poder público. Porque o poder público, ele vai trazer o quê? O que está escrito aqui no início, ó, resulta das atribuições e intervenções do poder público, ou seja, ele está controlando,
ele está intervindo em alguma atividade. Para quê? Para fazer a manutenção dessa atividade, para ver se está tendo preservação desse meio ambiente e se esses recursos naturais estão sendo restaurados conforme eles vão sendo utilizados, né? Para quê? O poder público tem que ver se a utilização desse meio ambiente está sendo utilizada de uma forma racional. Então, dessa forma, né, precisa intervir. A partir do momento que o poder público intervém para fazer esse tipo de controle, a gente está falando desse princípio do controle do poluidor pelo poder público. Tá? Outra questão. Releva observar, nesse passo, que a implementação do princípio não importa em renúncia à soberania do Estado ou à autodeterminação dos povos, em alinhamento, aliás, com o disposto no princípio 2 da Declaração do Rio, segundo o qual os Estados, de conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de direito internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos, segundo suas próprias políticas de meio ambiente e desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos ao meio ambiente de outros estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional. É correto afirmar que a presente definição trata do, alternativa correta, letra C, princípio da cooperação entre os povos. Eu ainda expliquei para vocês que esse princípio da cooperação entre os povos não tira a soberania dos países, dos estados ainda existem, só que às vezes o que eu faço aqui no Brasil pode atingir a Venezuela. Eu ainda dei o exemplo para vocês em relação aos Estados Unidos, que ele afetou o Canadá. Então, existe autonomia entre os estados? Existe, mas tem que ter esse princípio da cooperação entre os povos. Eu não posso pensar só na utilização, Brasil, né? Quer dizer, não pode pensar só na utilização do seu meio ambiente da forma que ele bem entende, se ele vai prejudicar um país vizinho, né? Então, porque o meio ambiente, quando a gente pensa em esfera mundial, ele é um patrimônio do mundo. Então, quando alguma espécie no mundo some, seja de planta ou seja de animal, não importa, fica prejudicada toda a humanidade que perdeu aquela espécie. Então, a alternativa correta aqui é C, tá? Princípio da cooperação entre os povos. Bem, galera, essas foram as questões dispostas. Eu não sei qual delas exatamente caiu para vocês, né, em específico, mas está aqui a correção. Então, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês terem a correção, e qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai conversando então pelo WhatsApp, tá? Nosso grupo. Então, é isso. A gente vai ficar com a correção hoje. Eu vou deixar um link de um vídeo para vocês assistirem também, que a gente vai começar os tópicos sobre os espaços territoriais especialmente protegidos, que são as ETEPs, e a gente vai falar de unidades de conservação, que a gente vai falar desses espaços territoriais lato sensu e estrito sensu, para vocês entenderem o que são esses espaços dentro do nosso país. Então, eu vou deixar o link de um vídeo do TCU, que fala sobre esses espaços, aproveitamento e como as populações amazônicas estão lidando com esses espaços territorialmente especialmente protegidos, as ETEPs, dentro das unidades de conservação. Assistam, porque vai ser a próxima aula também, tá joia? É isso, galera. Vou me despedir aqui de vocês, espero que esteja tudo bem e a gente vai conversando, tá? Um abração.